aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e os seus discípulos o acompanhavam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens, porém, ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, temos a nossa missa do grupo de oração, pedindo a Jesus que possa abençoar todos os pedidos, todos os agradecimentos colocados aqui na nossa caixinha de oração. Sabemos que Jesus sempre atento, sempre generoso, como hoje com os seus discípulos, que nesse momento de desespero, como todos nós passamos sempre na nossa vida, pediram: Senhor, não te preocupes, Senhor, ou melhor, eles disseram: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Em outra versão, eles falam: Senhor, não te preocupas que estejamos perecendo. Mas a gente então ter essa mesma disposição de recorrer a Jesus, no meio das nossas necessidades. Evidentemente, a gente supõe que Jesus percebia o que estava se passando. É impossível você estar ali no meio de uma tempestade, é impossível você estar ali no meio de uma dificuldade tão grande e Jesus estar indiferente a tudo isso. Claro, sabemos que Jesus estava consciente do que estava se passando, mas talvez estivesse querendo um pouco que testar a fé dos seus discípulos. Então pode acontecer isso na nossa vida também de fé, talvez num momento que a gente esteja passando por uma dificuldade, temos a impressão que Deus não está vendo o que está acontecendo, o que está se passando na nossa vida, mas muitas vezes Jesus está aguardando por esse momento em que os discípulos recorrem a Ele, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Na Bíblia tem outro episódio bem parecido com esse da vida de Jesus. Quem se lembra? Como muitos episódios na vida de Jesus são parecidos, Vimos esses dias Jesus ressuscitando o filho da viúva, Uma outra pessoa no Antigo Testamento fez a mesma coisa. Quem se lembra? Profeta Elias. Hoje nós vemos Jesus dormindo lá no barco, no meio de uma tempestade. Quem se lembra? Qual outro episódio na Bíblia acontece? Quando Pedro andava sobre as águas. Não, do Antigo Testamento. No livro de Jonas, O que acontece com Jonas? O que acontece é que Jesus manda ele para uma direção e ele vai para outra, vai para um barco e chega lá, bate uma grande tempestade e ele confessa que aquela tempestade é por causa da desobediência dele. Deus manda Jonas ir para um lugar, ele não quer ir, porque era um lugar de pagãos. A gente vê essa dificuldade que às vezes a gente tem também na religião. Deus ama a todos e quer salvar a todos, mas o profeta Jonas
não queria se misturar, né? Isso sim acontece na vida também de São Pedro e de São Paulo. Muitas vezes a aceitação, né? Lá nos Atos dos Apóstolos tem um momento em que Deus mostra um lençol descendo do céu com todos os tipos de animais, e Deus fala: levanta-te e come, né? Os discípulos falam: não, Senhor, nada impuro nunca entrou na minha boca. Então essa abertura que Deus tem para nós, às vezes nós não temos para com o irmão e a irmã. Então Jonas tenta fugir da vontade de Deus, indo para outro lugar, até que acontece uma tempestade muito grande, quando eles já estão para afundar. É o momento, como Doda lembrava, que o profeta se levanta e fala: não, é por causa de mim que essa tempestade está acontecendo, porque eu estou fugindo da vontade do Senhor. Então Jesus, certamente, né, lembrando esse episódio, muitos textos da Bíblia, Jesus faz muitas referências a textos do Antigo Testamento, né, como lembrava ainda há pouco, ressurreição do filho da viúva. Muitas coisas que Jesus faz é em referência ao que aconteceu no Antigo Testamento. Então, certamente, aqui nesse episódio no qual o barco dos discípulos está quase afundando, a gente não pode nem imaginar que seja porque realmente Jesus não esteja se importando, né? Mas é esse momento da fé, esse momento da abertura dos discípulos, né? E Jesus imediatamente os atende, né? Atende aquele pedido que eles tinham feito, mas não antes sem chamar-lhes atenção, né? Jesus fala para os discípulos: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então Jesus ameaça os ventos e o mar e tudo se acalma. Então acho que é um convite para todos nós, né, na nossa vida de fé, da gente receber com amor os momentos de silêncio de Deus, né? Nem sempre Deus vai nos responder imediatamente. Para os que colocaram, né, os irmãos que colocaram ali os pedidos na caixinha, às vezes Deus vai querer ver a nossa perseverança aqui no grupo, porque infelizmente, né, acontece muitas vezes aqui na nossa comunidade, né? Tem apenas 3 anos que eu estou aqui na nossa comunidade. Já vi casos, né? Às vezes a pessoa descobre que está doente e aí, de repente, às vezes mora aqui há mais de 10 anos na América, nunca pisou numa igreja. Ai meu Deus, mas agora eu descobri que eu estou doente, então é melhor eu começar a ir na igreja. Aí a pessoa vem, pede a oração de todos, os irmãos oram, às vezes a pessoa alcança a graça e, pela misericórdia de Jesus, é curado, e depois, cadê essa pessoa? Desaparece novamente, né? Evidentemente Jesus é bondoso, evidentemente Jesus socorre a todos, mesmo que no meio de uma grande dificuldade, se a gente clama a Ele, Jesus sempre por amor e por misericórdia nos atende. Mas Jesus não quer que a gente tenha a religião só como uma loja de conveniência, daquelas que tem no posto de gasolina, né? Estou indo para casa, paro no posto porque não tem outro jeito, né? A gasolina, ou eu paro ou vou ficar na rua. Então, aproveita-se e tem uma lojinha de conveniência ali. Já que tem que parar mesmo, então aproveita, compra isso, compra um sanduíche, compra um café, compra alguma coisa, né? Você se aproveita daquilo. Deus não quer que a fé, que a religião seja algo parecido na nossa vida, né? Uma coisa de conveniência, só no meio da necessidade. Então que a gente lembre, porque a fé é muito mais do que isso. A vida na fé, a vida com os irmãos, a vida de oração, é muito mais que isso. O irmão que no meio de uma necessidade esteja aqui clamando e suplicando ao Senhor junto com os irmãos, é maravilhoso, é maravilhosíssimo. Mas aquele irmão que está aqui hoje, sem interesse algum, simplesmente para agradecer a Jesus porque estamos vivos, porque estamos aqui, porque
estamos respirando para agradecer e louvar, muito mais mérito certamente tem diante de Deus, porque a gente tem sempre tanto que agradecer ao Senhor, né? Mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio dos problemas. Então, certamente o que o Senhor Jesus está aqui pedindo dos discípulos e pedindo de cada um de nós é essa confiança, essa certeza. Ainda que pareça que, se você ora, se você é uma pessoa de oração, se você vem e está aqui conosco, ainda que pareça que nada de suas orações, seus pedidos estejam sendo atendidos, aquele que tem fé, tenha certeza que Jesus está no comando, né? De alguma forma, Ele está realizando aquela graça na sua vida. Tem graças que às vezes vão levar anos, né, para acontecer. Tem outras graças que às vezes a gente não nessa vida vamos ver acontecer. Mas, por exemplo, se você pede a conversão do seu filho, né? Então você, como Santa Mônica, orou e pediu a Deus ao longo de anos a fio. Só viu o seu filho convertido já praticamente na hora da sua morte. Mas ficou felicíssima, né? E dizia a Deus: o que eu ainda estou fazendo aqui nesse mundo? Se a única coisa que eu pedia era a conversão do meu filho, e hoje eu vejo ele um cristão. Então, tem graças que só da gente ter a certeza que Deus vai nos conceder por causa das suas promessas, isso já deve trazer paz ao nosso coração, né? Às vezes você está pedindo a conversão do seu esposo, a conversão da sua esposa, né? Muitas vezes Jesus vai dar esse tempo no qual Ele parece que não está se preocupando, né? Como aqui com os discípulos, eles falam: Senhor, salva-nos, estamos perecendo, né? Parecia que Jesus não estava se importando que todos eles fossem morrer, mas evidentemente Jesus está ali, está atento às necessidades de todos nós. Então, esta é a fé, né, meus queridos, que a gente precisa sempre renovar através da palavra de Deus. Essa repreensão de Jesus, ela acontece primeiro para nos lembrar, né, que em determinados momentos Deus também nos corrige, né? Víamos aí na primeira leitura Deus chamando a atenção do seu povo, especialmente pelo povo não dar atenção à palavra do profeta, né? Deus falando que tudo o que Ele faz, Ele revela primeiro aos seus profetas, né? Muitas vezes Deus não está apenas ali chamando a atenção do povo por uma coisa, um erro que o povo cometeu. Às vezes até os erros cometidos são bastante tolerados na Sagrada Escritura, né? Como a gente vê quando o povo está sendo libertado do Egito, quantas vezes Deus está a ponto de destruir o seu povo, mas Moisés intercede: Senhor, o que os egípcios vão falar? Se eles vêm a perecer aqui no deserto agora, o que vão dizer? Que o Senhor tirou eles do Egito apenas para trazê-los para morrer, que o Senhor não tem mesmo o poder de libertação. E acabava que Deus voltava atrás e não castigava o seu povo. Então vários outros pecados, né, como esse da murmuração, às vezes mesmo o pecado da idolatria, né, que acontece tantas vezes lá no Antigo Testamento, às vezes são até perdoados ou tolerados por Deus. Mas aqui no livro de Amós, Deus nos chama muito atenção com relação a não ouvir a palavra dos profetas. Pois nada fará o Senhor Deus que não revele o plano aos seus servos, os profetas. Quando a gente vem aqui ao grupo de oração, né, temos a pregação dos irmãos, temos a leitura que é escolhida, né, sempre no grupo de oração temos uma pregação, e ali,
de alguma forma, né? Mesmo que você não goste do pregador, né? Talvez você vai vir aqui no grupo de oração, o pregador um dia vai ser uma pessoa que você não gosta muito daquela pessoa, né? Então, mesmo que você não goste, mesmo que você não vá com a cara, mesmo que você não concorde, né? Mas é preciso a gente ver naquela palavra que está sendo escolhida, naquela palavra que está sendo direcionada para nós, é preciso a gente ver que de alguma forma Deus está falando conosco. Desde que eu fui ordenado padre no ano 2001, né? Já tem 15 anos. Lá em Brasília, na paróquia, nós tínhamos um sacristão, né? José Roberto, hoje ele é funcionário público, e ele cuidava lá da sacristia. Então, por causa disso, ele tinha que participar das 4 missas no fim de semana, né? Da missa do sábado e das 3 missas do domingo. E um dia ele me perguntou assim: padre, você decora as homilias? Eu falei assim: não, por quê? Ele falou assim: não, porque a mesma homilia que você faz no sábado é a mesma no domingo de manhã, domingo meio-dia, domingo de tarde. Eu falei: não, sempre eu fiz assim. Aqui também, né, eu celebro aqui na nossa comunidade em Austin, celebro na comunidade de Uber, é a mesma homilia. Se vocês, alguém aqui já foi, às vezes a do Carmo aparece lá, né? É a mesma homilia. E às vezes termina, né, há menos de 2 semanas, uma pessoa lá em Uber chegou para mim, depois na sacristia, e falou assim: padre, o senhor estava falando aquilo para mim, né? Então, de certa forma sim, né? Porque é o que estamos falando aqui, né? Deus revela aos seus profetas, né? Como falava, se alguma coisa da palavra que foi lida hoje, foi proclamada hoje, se alguma coisa da pregação hoje, você tomar para a sua vida, é Deus revelando na sua vida. Semana passada, né? Nós tivemos a missa de São João Batista, a vigília de São João Batista no grupo de oração de Uber, e depois, na sexta-feira passada, nós tivemos a missa de São João Batista aqui na nossa comunidade. A mesma homilia que foi feita lá em Uber, foi feita aqui, todas as mesmas coisas, né? Mas às vezes alguma pessoa ainda toma como direcionada para ela. Eu não me importo com isso, né? Se a palavra de alguma forma, antes de você ficar zangado, né, achando que eu estou jogando uma indireta para você, do que você está dormindo, né? 1000 vezes antes, né? Então, isso muitas vezes acontece, né? Muitas vezes na pregação a gente tem a impressão, esse padre está falando isso para mim, mas esse pregador tá jogando aqui uma carapuça na minha cabeça, né? Mas que bom que isso aconteça, né? Porque significa que é Deus falando com você. Deus não fará nada na sua vida que antes não revele através de um profeta. Quem vai ser o profeta na sua vida? Às vezes seu esposo. Ah, padre, mas meu esposo vive bebendo, não sei o quê, fica vendo coisa indecente na internet e não sei o quê. Não interessa, né? Deus vai usar ele para falar com você. Às vezes através do seu filho, às vezes através da sua esposa, às vezes através do irmão de comunidade, às vezes através de uma pregação aqui, às vezes através de algo que acontece na sua vida. Sempre Deus vai te revelar de alguma forma. Às vezes através dos nossos pais. Tantas coisas não acontecem na nossa vida, mesmo agora que a gente é adulto, que a gente lembra lá quando éramos adolescentes ou crianças. Nossa, minha mãe já tinha me falado isso há quanto tempo, né? E às vezes só naquele momento que a gente lembra que Deus já estava nos revelando algo que iria acontecer. Então, quando Deus fala, né, desse castigo, dessa repreensão, como hoje Jesus repreende os seus discípulos, né, evidentemente a gente nunca deve tomar naquele sentido como se Deus estivesse totalmente desocupado no céu. Então, como está lá desocupado, fica observando para qualquer deslize te punir, né?
Ora, por favor, meus queridos, né? Deus é Deus.